Vamos mergulhar no livro de Josué. Pensa nele como a ponte, sabe? A peça que conecta aquela longa peregrinação de Israel no deserto com o momento em que eles finalmente se estabelecem na Terra Prometida. Mas olha, um ponto-chave aqui desde o começo, isso não é bem um registro militar, um diário de guerra. É muito mais uma interpretação teológica da história, onde a fidelidade a Deus é, na verdade, a chave para tudo. Então, a grande questão que vai guiar toda a nossa análise é essa aqui. A gente deve ler esse livro como história pura e simples, um diário de guerra bem detalhado, ou será que ele é, na verdade, um grande manifesto de fé, um argumento teológico sobre a soberania e a fidelidade de Deus? Essa pergunta ela muda completamente o jeito como a gente vai entender tudo o que vem pela frente. E para entender o livro, é fundamental saber que ele não foi escrito de uma vez só. Não mesmo. Ele foi construído em camadas, ao longo de séculos. Tudo começou com tradições orais para preservar as memórias das tribos. Depois veio uma primeira redação para fortalecer a identidade da nação. E, por fim, a versão final que a gente conhece hoje, escrita depois do exílio, com a intenção de dar esperança de restauração para um povo que tinha perdido tudo. Ok, vamos agora para o começo da história. Moisés morre e quem assume? Josué. E isso não é só uma troca de comando, tipo um general assumindo o posto do outro. Não, é o início de uma missão divina. A missão de, finalmente, tomar posse daquela promessa. A narrativa faz uma coisa muito inteligente para estabelecer a autoridade de Josué. Ela cria paralelos diretos com Moisés. Pensa bem, Moisés abre o Mar Vermelho, Josué paralisa o Rio Jordão. Moisés recebe a lei, Josué é ordenado a seguir essa mesma lei. É uma forma de dizer, olha, o plano de Deus continua. Isso legitima totalmente o novo líder. Logo depois daquela travessia milagrosa do Jordão, vem uma ordem bem específica: construir um memorial. 12 pedras, uma para cada tribo, tiradas do leito seco do rio. E qual era o propósito? Uma ferramenta de ensino. A ideia era que, no futuro, quando as crianças perguntassem: "Ei, o que são essas pedras?", a história do poder de Deus seria contada de novo. E de novo, passando essa memória de geração em geração. Agora, vamos em frente. Vamos ver como as campanhas militares são contadas. Porque elas não são só batalhas. Elas são, na verdade, estudos de caso da mensagem central do livro, que é toda sobre fé e obediência. A primeira grande conquista, a famosa queda de Jericó, é o exemplo perfeito disso. A vitória não vem de uma estratégia militar genial, não. Ela vem de uma procissão litúrgica de 7 dias. A mensagem é muito clara, o sucesso pertence inteiramente a Deus. O método era bem peculiar, para dizer o mínimo. Marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, marchar 7 vezes, com os sacerdotes tocando trompetas. E no final, um grande grito. E pronto, as muralhas caem. A lógica aqui não é militar, é teológica. A vitória só exigia uma obediência ritualística. E aí, em um contraste brutal com Jericó, vem a tentativa de conquistar uma cidade bem menor, chamada Ai. E o resultado? Uma derrota humilhante. A causa não foi a força do inimigo, o problema estava dentro de casa, uma desobediência, um pecado que tinha contaminado toda a comunidade de Israel. Para a gente entender a gravidade dessa desobediência, a gente precisa conhecer um conceito-chave, o herem. É um termo teológico que significa consagração de coisas ou pessoas ao Senhor, geralmente através da completa destruição delas. Violar o herem era um sacrilégio, uma ofensa direta contra Deus. Então, um ponto crucial aqui é o princípio da responsabilidade coletiva. A história de Acã, que guardou escondido para ele uma parte do que era consagrado em Jericó, mostra exatamente isso. O pecado de um único indivíduo acabou afetando a nação inteira e levou à derrota militar. A santidade do grupo era uma condição indispensável para a vitória. Depois que a comunidade foi, digamos, purificada, a conquista continua com uma estratégia de 3 fases. Primeiro, a campanha central, para dividir o território ao meio. Depois, as campanhas do sul e, finalmente no norte, para dominar as alianças de reis cananeus. A batalha final, e talvez a mais desafiadora, foi lá no norte, nas águas de Merom. Os inimigos tinham uma vantagem tecnológica enorme: cavalos e carros de guerra. Josué, com ataque surpresa, consegue derrotá-los. E aí ele recebe uma ordem: destruir essas armas. O ato era totalmente simbólico. Significava que a dependência de Israel deveria ser sempre em Deus e nunca na tecnologia militar. Com as batalhas principais vencidas, o foco da história muda.
sai da conquista e vai para o assentamento. A divisão da terra é a prova concreta, tangível, de que a promessa de Deus estava, de fato, se cumprindo. A terra foi dividida entre as tribos por sorteio sagrado. O que isso significa? Que a divisão não foi resultado de poder político ou favoritismo. Era vista como a vontade de Deus. Cada tribo recebeu sua porção, desde as montanhas de Judá, no sul, até as terras férteis da Galileia, lá no norte. E no meio dessa distribuição toda, surge a história inspiradora de Caleb. Com 85 anos de idade, um dos espiões originais, ele não pede uma terrinha tranquila para descansar. Não, ele pede a região de Hebron, que ainda precisava ser conquistada. É um exemplo incrível de fé persistente, ativa, que não foge de desafio, não importa a idade. A Organização da Terra também pensou em criar instituições sociais muito importantes. As cidades de refúgio, por exemplo, foram criadas para garantir julgamentos justos e impedir vinganças de sangue. E as cidades levíticas criaram uma rede de centros espirituais e de ensino por toda a nação. E assim a gente chega no final do livro. Josué, já bem idoso, reúne o povo todo para os seus discursos de despedida. E é nesses discursos que ele apresenta um desafio final, um desafio decisivo para o futuro de Israel. No seu discurso, Josué faz um grande resumo da história. Ele lembra do chamado de Deus a Abraão lá no passado, fala da libertação do Egito e das vitórias em Canaã no presente, e aí ele coloca diante do povo a escolha crucial para o futuro. Vocês vão permanecer fiéis nesta terra? E este é o clímax. Josué basicamente força a nação a tomar uma decisão consciente, pública e que vai comprometer a todos. Não dá para ficar em cima do muro. É uma escolha clara entre servir ao Deus que os libertou ou aos deuses dos povos vizinhos. Essa escolha se torna oficial numa cerimônia solene em Siquém. Ali, o povo todo concorda coletivamente em servir somente a Deus, abandonando qualquer outro ídolo. Esse pacto é selado com uma grande pedra, um testemunho físico do compromisso que eles assumiram. Aos 110 anos, Josué morre. A morte dele marca o fim de uma era. O fim da conquista e da liderança unificada, sabe? E abre caminho para um período bem turbulento que viria logo depois, o período dos juízes. E aqui tem uma nota teológica fascinante, a conexão dos nomes. O nome hebraico de Josué, Yehoshua, é a origem do nome Jesus, ou Iesus em grego. Então, assim como Josué levou Israel a um descanso físico na Terra Prometida, a tradição cristã vê Jesus como aquele que guia as pessoas a um descanso espiritual no reino de Deus. E a gente termina com essa reflexão. O livro de Josué, com toda a sua complexidade, deixa essa questão no ar. No fim das contas, o que realmente define a identidade de um povo? É a geografia, a terra que foi conquistada? Ou são os valores e a lealdade que eles escolhem dia após dia para guiar a sua existência? A verdadeira herança, o livro parece sugerir, é uma questão de escolha contínua.